Oi, galerinha, tudo bem? Gente, eu estava sumida aqui do canal, mas eu voltei. Sei que vocês sentiram minha falta, pode falar a verdade. Eu sei, gente, que vocês sentiram saudade de mim, por isso estou aqui, voltei com os vídeos. Estava resolvendo algumas questões pessoais nesses últimos dias, estava uma correria louca aqui, mas consegui me organizar e bora voltar com os vídeos do canal. Então, hoje eu separei um tema relacionado ao perdão para a gente trabalhar, tá? Vamos lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 14. Então está falando assim, ó: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então aqui Jesus está falando sobre a importância do perdão, que é importante nós liberarmos perdão para que nós possamos receber esse perdão também, ó, a via de mão dupla, tá, gente? É importante que a gente reconheça que a gente também erra, embora o outro erre conosco, a gente também tem os nossos erros, então é importante a gente perdoar. E pensando nessa temática relacionada ao perdão, eu decidi trazer uma história pessoal aqui para compartilhar com vocês. É uma história que durante um tempo foi muito pesada para mim. Hoje em dia eu consigo falar sobre isso e decidi trazer porque depois vocês vão entender. Bom, quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, os meus pais se separaram. E não foi assim, uma separação conversada, explicada, aquela coisa bonitinha. Foi o meu pai, ele decidiu ir embora de casa, decidiu sair de casa um belo dia. A minha família ela veio do Mato Grosso para Hortolândia em 97. E aí moramos, eu estou aqui, né, desde então. Mas um belo dia, no ano de 2004, meu pai decidiu que ele queria voltar para o Mato Grosso. Só que não fazia sentido, né? Porque a gente já tinha uma vida aqui, tínhamos nos estabelecido, minha mãe trabalhando, eu e os meus irmãos estudando. Não fazia sentido a gente voltar e começar tudo do zero. E aí meu pai decidiu que queria ir e foi sozinho. E só que a princípio ele foi falando para mim, para os meus irmãos que ele iria voltar, que era só uma viagem, que ele voltava depois de um tempo, mas isso não aconteceu. Depois de um ano, mais ou menos, que ele estava lá, ele me ligou falando que não ia mais voltar. Simples assim. Não vou mais voltar, vou ficar por aqui. E para mim foi um choque, né? Eu era criança, estava na fase da saindo de criança, entrando na adolescência, então foi bem complicado para mim essa questão. É, Durante o primeiro ano que ele estava lá, ele mantinha contato comigo, ligava de vez em quando, a gente conversava e tal. Mas aí depois de um tempo, depois desse primeiro ano, ele passou a não fazer mais contato, a não ligar mais, mudava frequentemente de número de celular, a gente não tinha mais contato com ele, não ajudava financeiramente, foi bem complicado. E aí eu comecei a nutrir vários sentimentos ruins dentro de mim, né? Sensação de abandono, sensação de inadequação, raiva, porque, poxa, ele foi embora, ele me abandonou, ele nem me ajuda, ele não quer saber se eu tô viva, se eu tô morta. Eu lembro que muitas vezes no meu aniversário eu ficava esperando um telefonema que não acontecia. Isso foi acumulando muitas coisas ruins dentro de mim, revolta, e foi assim durante 16 anos da minha vida. Durante 16 anos eu fiquei sem ter qualquer contato com o meu pai, porque, como eu disse, a gente perdeu o contato. Eu tinha a possibilidade, se eu quisesse, de pedir o contato dele para os irmãos dele, enfim. Só que, como eu disse, eu tinha muita mágoa e então eu pensava assim, bom, quem saiu de casa foi ele, o adulto era ele, quem tinha responsabilidades comigo era ele, então ele que tinha que vir atrás, ele que tinha que me buscar, né? Se ele quiser falar comigo, ele que deu um jeito de vir falar comigo. E aí foi assim, 16 anos da minha vida, eu não tive qualquer contato com ele. E para tentar não pensar nessa situação, camuflar, digamos assim, essa situação, eu enfiei a cara nos estudos, estudei que nem uma doida, né? Trabalhei, depois comecei a trabalhar. Só que uma hora a conta chega, né? Digamos assim, uma hora isso volta pra gente de novo. Essa ferida ela não foi bem tratada naquela época e uma hora voltou. Aí na minha vida adulta, por volta dos 25 anos, eu comecei a ter problemas, né? Problemas emocionais, e aí fui tratar, entrei na terapia, e aí na terapia eu entendi que eu precisava voltar a essa questão, que eu precisava resolver isso dentro de mim.
para que eu pudesse caminhar, que eu pudesse ir em frente. E aí, em 2020, no ano de 2020, depois de um processo terapêutico, lá para outubro de 2020, eu decidi que eu precisava resolver isso e que eu gostaria de ir atrás do meu pai para resolver essa questão. Confesso que foi mais por mim do que por ele que eu tomei essa decisão, porque eu precisava me libertar dessa mágoa, eu precisava tirar essas coisas ruins de dentro de mim, liberar o perdão, como Jesus fala aqui nessa passagem, porque para mim era algo muito pesado ficar guardando tudo isso. E aí, beleza, decidi que eu ia. Na época eu estava namorando fazia poucos meses com o Igor e ele falou: Não, amor, a gente vai, vamos junto, eu vou com você. Aí consegui o contato da minha irmã lá do Mato Grosso, eu não contei essa parte, mas o meu pai, depois que ele foi embora, ele constituiu outra família, teve outra filha e tudo mais. E tem um detalhe importante também que eu tava esquecendo. Parte dessa decisão de ir atrás do meu pai foi porque uma tia minha faleceu nesse ano de 2020 e ela faleceu de uma forma muito inesperada. E aí eu lembro que quando eu fui no enterro dela, eu comecei a refletir, sabe? Eu pensei, poxa, minha tia faleceu, podia ter acontecido o mesmo com o meu pai e eu nunca teria a chance de ir atrás dele, de tentar entender, de tentar ouvir, tentar reconciliar. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, Deus já estava trabalhando no meu coração, com certeza. E aí eu tomei essa decisão, falei, não, eu vou lá, vou tentar resolver antes que o pior aconteça, antes que eu não tenha mais essa possibilidade, né? E aí fui. Fomos lá em 2020 para o Mato Grosso, combinei com a minha irmã, né, de encontrar com eles. Aí fui até Sinop, que eu tenho uma tia que mora lá. De Sinop fui até Marcelândia, que é a cidade do meu pai. Aí chegando em Marcelândia, eu fui cheia de. Eu fui muito armada, digamos assim, porque eu não sabia como eu seria recebida depois de tantos anos. Eu não sabia se ele iria me receber bem ou não. Então eu fui cheia de armaduras, assim. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá aconteceu algo muito interessante, assim. Eu tinha combinado com a Duda, né, de encontrar eles A Duda é minha irmã, tá, gente? Tinha combinado de encontrar com eles na rodoviária de Marcelândia. Aí eu e o Igor fomos de carro e rodando essa cidade, procurando onde é que ficava a rodoviária, porque a gente não sabia nada. Aí eu lembro que paramos para pedir informação para várias pessoas. E aí, na última vez que a gente parou para pedir informação, era uma moça que estava numa moto, assim. Aí eu perguntei, você sabe onde é que é a rodoviária? Ela, você que é a Dalila? Eu falei, sou eu. Ela, a gente estava te esperando. Então, essa moça que eu pedi informação é a esposa do meu pai, a Beth. E aí ela estava me esperando. E aí, quando eu olhei para trás dela, assim, meu pai estava lá atrás, no fundo, sentadinho em frente a um comércio. E aí, a hora que ele me viu, cara, ele começou a chorar muito, assim. É uma cena que eu sempre vou lembrar. Foi muito bonito, assim. Foi muito bonito, muito especial. Lembro que ele começou a chorar. Aí eu fui ao encontro dele e a gente se abraçou, a gente chorou. E foi muito especial, assim, porque naquele momento, toda aquela raiva que eu sentia dele, toda aquela mágoa, passou. Simplesmente, assim, foi embora, porque naquele momento eu senti que eu não era melhor do que ele, sabe? Que eu não sou melhor do que ele. Por mais que ele tenha errado comigo, por mais que ele tenha me magoado, mas que eu também tenho os meus erros, que eu também tenho os meus defeitos. E, enfim, foi bem especial. Aí depois desse momento, né, inicial que a gente se abraçou ali, que a gente se reencontrou, eu fui até a casa dele, ele me levou até a casa dele, conversamos, enfim, eu sei que eu fiquei ali, conheci a Duda, né, que é minha irmã, e ficamos ali, fiquei durante 3 dias nessa primeira vez que eu fui. E nessa primeira vez eu chamei ele para conversar, para tentar entender, né, o porquê que ele tinha feito tudo que ele tinha feito. Tivemos uma conversa bem emocionante, eu e ele. Ele colocou as questões dele, as razões dele, enfim. E eu decidi perdoar, gente. Decidi liberar perdão, tirar isso de dentro de mim. Foi muito, muito, muito bom, muito importante. É, consegui dizer, né, que eu amava ele, apesar de tudo, e ouvir dele que ele também me amava. Foi algo que fez toda a diferença na minha vida e eu sei que fez a diferença na vida dele também. E aí, beleza, nessa primeira vez eu fui, passei 3 dias com ele.
Depois eu voltei no ano seguinte e fiquei mais 10 dias lá com ele. E nesses 10 dias foi muito legal, porque foi a segunda vez que eu voltei, então eu já estava mais confiante, né? Já sabia que eu seria bem recebida. E aí aproveitei bastante, foi muito legal, assim, pude refazer memórias, né? Reconstruir, construir novas memórias com ele, porque até então as memórias que eu tinha eram todas relacionadas à raiva, eram memórias que não eram legais. E aí, nessas visitas que eu fiz, eu pude construir novas memórias, memórias muito especiais para mim, muito importantes, é, em questão afetiva, né? Foi, enfim, foi muito importante para mim. E aí, beleza, fiquei esses 10 dias e voltei. Aí depois eu tive algumas questões pessoais que eu não consegui ir para o Mato Grosso mais nos próximos anos. Esse ano, em abril desse ano, tava na sala assistindo TV com a minha mãe um dia à noite, e aí peguei meu celular, tinha 4 chamadas perdidas da Duda, minha irmã do Mato Grosso. E aí, quando eu peguei o celular, meu coração começou a disparar, né? Pensei, alguma coisa não está certa, porque não é normal ela me ligar essa quantidade de vezes. Aí peguei e retornei para ela, e como eu havia sentido, não era algo bom. Meu pai faleceu em abril desse ano. Foi um choque, assim, para mim, foi algo que realmente eu não esperava, porque na minha cabeça eu teria muitos anos ainda para ter contato com ele, para visitar ele, para poder voltar lá quantas vezes eu quisesse, para criar novas memórias, enfim. Mas Deus tinha um plano diferente. Deus decidiu levar o meu pai. Foi um infarto, foi algo muito rápido. O enterro também foi muito rápido. Então eu não consegui ir até o enterro, não tive tempo hábil de chegar lá. E foi assim, algo que me desestabilizou bastante, porque eu pensei, poxa, justo agora, né? Justo agora que a gente tá refazendo essa relação, Deus resolveu levar ele embora. Foram 2 perdas, foi uma perda quando eu tinha 11 anos e foi uma perda novamente esse ano. Então, foi bem difícil para mim lidar nesses meses que se passaram. Desse ano foi uma questão bem complicada para mim, bem complexa. Mas, enfim, estou aqui. Ao mesmo tempo que foi difícil, eu sou muito grata a Deus por ter me permitido passar momentos com Ele, me permitido ir até o Mato Grosso, ter esse momento de perdão, criar novas memórias. Foi algo que foi extremamente importante na minha vida e sou muito grata a Deus. E sei que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, então. Se o meu pai foi, é porque realmente era o momento dele, ele já tinha cumprido a missão dele aqui nessa terra, o propósito dele. Enfim, é isso, gente. E aí, por que eu contei toda essa história para vocês, né? Por que eu contei todo esse processo pessoal? Para justamente falar sobre essa questão do perdão que Jesus fala aqui na Bíblia. Porque muitas vezes a gente fica nutrindo mágoas dentro de nós, como eu nutri por 16 anos da minha vida, eu fiquei nutrindo muita mágoa, muita raiva, muitas coisas ruins, e isso no fundo só faz mal para nós mesmos. É a gente que fica carregando esse fardo, isso faz mal para nós. Então, quando a gente decide liberar o perdão, a gente se liberta desse peso, a gente fica mais leve para seguir em frente, para viver novas histórias. Isso foi extremamente importante para mim. E se você que está me ouvindo tem alguma questão semelhante que você precisa resolver, se você está brigado com alguém, com algum familiar, com algum amigo, com um namorado, enfim, busque refletir sobre isso. Até que ponto vale a pena você ficar guardando isso dentro de você? Porque quando a gente se liberta é algo tão incrível, gente. Parece que a vida flui mais leve, sabe? É algo que faz muito bem para nós e para o outro também. Eu vejo que quando eu fiz essa reconciliação com meu pai foi muito importante para ele também. Então pense sobre isso, reflita, sabe? Se você tem a oportunidade de perdoar ou de pedir perdão, faça isso enquanto é tempo. Porque eu sei que é clichê falar isso, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu achava que eu ia ter muito tempo ainda para visitar o meu pai, muito tempo para voltar lá, mas não foi assim. Deus quis levar ele antes do que eu imaginava. Então, talvez você fique aí nutrindo sentimentos ruins por alguém e você não sabe se amanhã essa pessoa vai estar aqui, se você vai ter a oportunidade de pedir perdão ou de perdoar ela. Então, vai atrás enquanto é tempo, sabe? Faz um telefonema, manda uma carta, vai até a casa da pessoa.
Seja lá como for, mas resolva. Se você tem a oportunidade de resolver hoje, resolva hoje, sabe? Se você tá aí nutrindo alguma mágoa de alguém, decida liberar esse perdão hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, muito bom para essa pessoa, que você vai ter uma vida mais leve, mais feliz. E refletindo sobre essa questão do perdão, né? Na Bíblia, Jesus ele deu o maior exemplo de perdão que a gente poderia ter. Jesus ele veio aqui para nos salvar dos nossos pecados, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, cuspiram nele, fizeram todo tipo de atrocidades com ele, e ainda assim ele nos perdoou. Quando ele estava lá na cruz, pouco antes dele morrer, ele pega e fala: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então Jesus deu o maior exemplo de perdão que a gente podia ter, gente. Então, quem somos nós para não perdoar também, né? Se ele deu esse exemplo de perdão, a gente também precisa seguir esse exemplo dele, por mais difícil que seja. Não sei qual é a sua história, não sei quais são as questões que você tem, talvez seja algo muito pesado, né? Mas ainda assim, vale a reflexão, vale a gente pensar sobre isso, colocar na balança e tentar se libertar disso, tá bom? Então fica aqui o meu conselho para você hoje. Se você gostou desse vídeo, se foi edificante para você, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E é isso, gente. Um beijo grande e fique com Deus.